Olá, bem-vindos à Roda dos Negócios, da Unimagem para a Roda dos Sons. Eu sou a Margarida Guimarães e tenho comigo o Luís Salvaterra, diretor-geral da Intrum Portugal. A Intrum é a empresa líder na indústria de serviços e gestão de crédito, com presença em 24 mercados na Europa. Sediada na Suécia e cotada na Bolsa Nasdaq Estocolmo, a Intrum está em Portugal desde 1997, tem hoje mais de 250 trabalhadores e está a comemorar 25 anos. Luís Salvaterra, que balanço faz destes 25 anos da Intrum Portugal? Olá, boa tarde. Podemos dizer que o balanço é bastante positivo em todas as vertentes que queremos olhar. Primeiro, como empresa, nós criámos em 1997 com 4 colaboradores e basicamente 0 clientes. Hoje temos mais de 250 colaboradores, temos mais de 750 clientes, gerimos uma carteira de mais de 2,5 milhões de casos e um valor de acima dos 6 bilhões de euros. Portanto, pensamos que como empresa preenchemos completamente os objetivos que queríamos. Por outro lado, eu também gostaria de salientar em 2 vertentes. Uma primeira vertente que tem a ver com o facto de colocarmos o problema do atraso nos pagamentos na ordem do dia. Penso que foi a Intrum Portugal, com os estudos que publicou ao longo dos anos, que alertou e chamou a atenção para este problema na economia portuguesa e hoje os estudos que publicamos são vistos e são observados com muita atenção, quer por entidades públicas, quer por empresas e particulares. Portanto, também nessa área pensamos que o contributo é positivo. Por outro lado, noutra área que eu penso que também foi importante, que é o de reconhecer este tipo de atividade, dar, se quiser, dignificar esta atividade. A Intrum foi a criadora e a primeira presidente da APERC, que é a Associação Portuguesa de Empresas de Cooperação de Crédito, e sempre lutou para que esta atividade fosse regulamentada, como é, de facto, na maioria dos países europeus. Depois de 2 anos de pandemia, que ainda não terminou, a Europa vive uma guerra. De que modo vai este conflito afetar a economia e o negócio da Intrum? Nós pensamos que vai afetar negativamente, como é evidente, porque vai afetar a economia, quer direta, quer indiretamente. Basta ver o que já está a acontecer com os preços dos combustíveis, com a energia, com a inflação. Portanto, isso não são boas notícias para as empresas, para as economias europeias, que estavam a sair de uma pandemia e previa-se um crescimento bastante acentuado. Portanto, tudo isso vai, pelo menos a tendência de crescimento não será a mesma se não houver, digamos, uma recessão. Portanto, tudo isso afetará seguramente a economia. E, como tal, as empresas e o nosso negócio também. Portanto, nós vivemos do negócio das empresas, do negócio dos bancos, na área das diversas áreas com que os nossos clientes trabalham, e é evidente, se a economia estiver mais empobrecida, haverá mais dificuldades e teremos menos casos, porque há menos comércio, logo haverá menos casos de incumprimento e menos casos para nós cobrarmos. Portanto, eu diria que começámos 2000 ou terminámos 2021 e começámos 2022 com alguma esperança, mas que essa esperança agora foi muito atenuada, se não a esmereceu por completo, porque pensamos que vêm dias complicados para a Europa, para todo o mundo, mas para a Europa e para Portugal também. Portanto, o problema da inflação, o que vai isso afetar os negócios, quer das empresas, quer o rendimento dos particulares, tudo isso vai ser uma questão que neste momento ninguém pode dar resposta, porque vai depender muito do tempo que durar a guerra, digamos assim, e seguramente que seremos também afetados por essa ocorrência e pelo que está a acontecer no mundo. E pode impactar o prazo de pagamentos do Estado e das empresas? Eu penso que sim, que pode impactar, porque se as empresas tivermos 2 ou 3 exemplos que eu estou a ler, uma empresa de transportes que vai ter mais dificuldades, vai ter mais custos, seguramente o que vai acontecer, se calhar também vai ter mais dificuldade, ou vai ter menos negócio, ou vai ter mais dificuldades para cumprir com os seus pagamentos. Portanto, isso seguramente que vai impactar. Quanto ao Estado, depende um pouco existem regras claras. O Estado, na maior parte é quase sempre paga com mais atraso do que as empresas.
Vamos ver o que vai acontecer, mas seguramente que os superávit que aconteceu em 2018, 19 ou 17, 18, não vai acontecer e claro que vai haver mais dificuldades. E como é que as pessoas podem evitar e prevenir o impacto da inflação na sua gestão mensal? É difícil prevenir um pouco da inflação. Podem até conter-se em termos de custos, não é? Nos transportes é muito evidente. É utilizar mais transportes públicos, é utilizar não utilizar tanto os automóveis, pelo menos em uso individual. Portanto, tudo isso pode contribuir. As pessoas têm que continuar a comer, têm que continuar a alimentar-se, não é? Pode que o que vai acontecer, para além do problema da inflação, e penso que isto já está a acontecer, vai haver o problema da expectativa, no sentido de que as pessoas vão estar mais receosas, negócios que se iam fazer, se calhar as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer, e isto é um pouco a continuação da pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, não é? Portanto, antigamente podia-se prever, ok, ao fim de 6 meses isto está resolvido. Agora ninguém sabe, são 6 dias, 6 meses, 6 anos, quando é que vai durar. Considera que nestes momentos críticos o conceito de literacia financeira, tão abordado pela Intrum, nomeadamente no ECPR, o estudo anual sobre hábitos dos consumidores, ganha uma relevância crescida? Claro, nós sempre temos, nos estudos que fazemos, sempre temos chamado a atenção para esse problema, que é um problema grave em Portugal. O nível de literacia financeira é bastante baixo. Portanto, nestes momentos, em momentos em que as pessoas têm que fazer escolhas, em que têm que decidir o que vão fazer e o que não vão fazer, com maior cuidado esse tema se põe. Portanto, tudo o que seja investir na literacia financeira de cada um de nós e da sociedade em geral, eu penso que é positivo. Portanto, quando há que tomar decisões, há saber que decisões é que tomar, porque o que vai seguramente acontecer é que as pessoas vão ter que fazer escolhas. Eu compro A ou compro B. E aí tem que saber em que condições compra, quais são, o que é mais interessante comprar em termos de saber ler contratos, saber ler as condições pactadas e não comprar por comprar e depois sofrer as consequências um pouco disso. A Intrum é uma empresa mundial de gestão e recuperação de créditos e a literacia financeira é, de facto, um tópico que nunca abandonou. É importante as pessoas e as empresas estarem mais bem informadas para que não incorram em situações de pagamento sem atraso ou até insolvência? Eu penso que é sempre importante isso, não é? E mais num país em que as pessoas muitas vezes consomem por impulso e deveriam pensar, se calhar, várias vezes antes de consumir. E, por outro lado, também para uma camada mais jovem, não é? Portanto, o que está a acontecer, o que nós vimos é que os jovens cada vez começam a consumir mais cedo, começam a utilizar o crédito mais cedo. Portanto, é importante que também essa camada da população esteja preparada para decidir, para escolher de acordo com as regras que devem escolher, e para que as escolhas sejam acertadas e com rigor, digamos assim. Portanto, eu diria que mais que nunca, em tempos de crise, é importante ter uma população bem preparada. Como é que a Intrum pode ajudar as empresas e os consumidores a gerir melhor as suas finanças e a ultrapassar estes momentos críticos? Não, nós podemos ajudar as empresas, sendo nossas clientes, trabalhando para que consigam ter um cash flow mais apropriado. Ou seja, o que nós fazemos é recuperar crédito, é fazer com que os pagamentos sejam mais efetivos, com que as empresas recuperem mais facilmente e mais rapidamente. Portanto, isso contribui para a tesouraria e para o cash flow das empresas. Em termos dos particulares, que são geralmente os clientes dos nossos clientes, como é que podemos ajudar? Olhando à sua situação, fazendo como fazemos várias vezes. Nós temos, nestes 2,5 milhões de casos que gerimos, temos centenas de milhares de planos de pagamento. Ou seja, o que quer dizer que, se houver esses planos de pagamento, muitas vezes também estamos a ajudar os nossos clientes. Mesmo quando compramos carteiras, digamos assim, compramos carteiras a bancos, nós temos mais capacidade e mais flexibilidade para negociar depois com os clientes dos bancos do que os próprios bancos, que têm que seguir regras muito estritas do Banco de Portugal. Portanto, também aí
quando fazemos um plano de pagamento de acordo com as capacidades de pagamento, se quiser, dos consumidores, estamos a ajudá-los. Acredita então que empresas como a Intrum possam ter um papel importante na recuperação financeira no pós-pandemia e neste período de incerteza que vivemos devido à invasão russa na Ucrânia? Bom, nós pensamos que sim. Em toda a Europa, a Intrum está bastante forte, está presente em 24 países, como disse há pouco, portanto, e pode dar um contributo nesta área da recuperação de crédito. Quando a economia não está a crescer tanto, portanto, há menos negócios, ser mais rigoroso ou cobrar mais rapidamente é fundamental. Portanto, esse é o nosso papel. Portanto, aí podemos contribuir de forma decisiva para que as empresas estejam melhor preparadas para enfrentar o futuro. Obrigada, Luís Salvaterra. Espero que seja possível voltarmos em breve para uma conversa à roda dos negócios, que também faz parte da roda da vida. Boa tarde, fiquem bem. Muito obrigado.